em Lucas 14, 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, zombe dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe a embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Repete comigo assim: assim, pois, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Esse texto é o texto que eu gosto de usar para ele, para falar sobre o preço do discipulado, ou a condição do discipulado, a condição do discípulo. Por quê? Porque muita gente quer ser discípulo de Jesus, mas para ser discípulo tem uma condição. Jesus, ele coloca uma condição para ser discípulo. Ele manda o homem calcular o discipulado. Ele fala assim: se você quer ser meu aluno, porque discípulo é aluno. Discípulo não quer dizer que o cara que é discípulo de Jesus, ele não erre, não peque, não fale, não caia em nenhuma bifurcação pelo caminho. Não quer dizer isso. Por quê? Porque ele vai sempre saber o que fazer. Ele vai sempre saber vir para a luz, confessar o seu pecado, refazer o seu caminho. Ele vai morrer lutando até conseguir chegar à estatura de varão perfeito. Esse cálculo Jesus manda fazer. Ele fala que para você iniciar nessa escola, para você entrar na escola de Jesus, para poder ser aluno dele, só existe uma maneira para você fazer isso: é renunciando a tudo quanto você tem. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí ele coloca a condição, ele fala: pai, mãe, filhos, marido, esposa e até a própria vida. Ele inclui a tua vida também. Esse é o preço para ser discípulo. Só que Jesus está falando com o pessoal, ele está falando com uma galera que entende o que ele está falando, sabe o que ele está falando, tem bem claro diante dele o que está falando. Abre aí, 1 Reis 20, rápido. Vou dar uma síntese do que eu ia falar. Israel, Jesus veio chamado para os seus. Não sei se você entende o que eu falo. A missão de Jesus era para a casa perdida de Israel. Jesus não foi chamado para o gentil. Ele não tinha um chamado para o gentil, embora a morte dele, o sacrifício dele na cruz, iria abranger os gentios. Nós só temos acesso à graça do Senhor porque o judeu rejeitou. O judeu, como o judeu rejeitou Jesus, a graça nos foi oferecida, por conta deles não terem crido no Filho de Deus. Mas quando Jesus veio, ele veio literalmente para os judeus. O chamado de Jesus era para os judeus. Por isso que aquela mulher cirofenícia, ela chegou diante de Jesus falando que a filha dela estava morrendo, enferma. Ele falou assim: olha, não é lícito tirar dos filhos, do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele falou: não é certo fazer isso. E ela constrangeu ele pela fé, quando ela não se sentiu humilhada, desprezada, não tinha nenhum mimimi, ela não era da nossa época, que tudo reclamava, que tudo me ofendia, que eu tenho meus direitos. Ela olhou para o Senhor e falou assim: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. E aí Jesus olhou e falou assim: olha, grande é a tua fé. Vai lá porque
tua filha, a tua fé te salvou, seja como você creu, e a filha dela ficou curada naquela hora. E Jesus também ele tinha um marco para saber quando que ele iria morrer na cruz, porque ele tinha um limite para o tempo dele na terra. Jesus entendia muito bem isso. E aí, quando Marcos, se eu não me engano, procura Jesus e fala assim: Senhor, os gregos estão aí, querem falar contigo. Aí Jesus fala: é chegada a minha hora. Agora o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores. Ele sabia que chegou a hora dele. Por quê? Porque quando os gregos vieram procurar Jesus, Jesus não tinha um chamado para os gregos ainda. Nós só teríamos, os gentios só teriam acesso depois que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse. E aí declarasse, a frase dele se concluísse, que era que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem entende o que eu falo? Estou sendo bem rápido, não vai dar para explicar muito, mas é exatamente assim. Ele veio para os seus não o receberam, mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele veio para os seus, ele veio para os judeus. E como ele falava aos judeus, os judeus entendiam bem o que eu acabei de falar com vocês, esse preço. Quando ele fala assim, qual é um rei que vindo com outro rei? Um rei que vem está com 10 mil soldados e vai contra o outro que está com 20 mil soldados. Ele não senta e calcula para ver se ele pode vencer essa guerra ou não, porque senão ele envia o quê? Mensageiros de paz. E como era essa paz? Está aí nesse texto aqui, é um texto de guerra, um texto que envolve Acabe. E aí é um texto muito interessante que diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz o Senhor, Ben-Hadad, assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Amém? A guerra era assim. Esse povo que ouviu, ele entendia de guerra. Por quê? Porque ele estava acostumado a viver na guerra. E a guerra era assim. Chegava um exército mais forte que ele, chegou um exército de Ben-Hadad, 32 reis com ele, aquele povo cercou Samaria toda e aí manda um mensageiro lá para saber se vai ter briga ou não. E aí ele já manda dizendo o que ele quer. Ele fala assim: olha, assim diz o rei, a teu ouro e a tua prata são minhas. Ou seja, as tuas riquezas são minhas. As mulheres também são minhas, seus filhos também são meus. Tudo que você tem aí é teu. Aí o rei olhou, calculou a guerra, viu que não dava para vencê-la, e aí respondeu ao rei. Falou assim: então diz aí para o teu rei, o meu senhor, já chamou o rei de quê? Meu senhor. O meu ouro e a minha prata são tua, as mulheres e os filhos são teus, e eu também sou teu. Tudo é teu. Graças a Deus, nessa história, Deus mudou a sorte. O rei era fraco, medroso, porque olhou para os homens, não olhou para o Senhor que ele servia. E aí, Deus muda a história e Israel ganha essa guerra, porque ele resolve ganhar, lutar e ganhar, mas a gente só vence as guerras com o Senhor. Entende isso? Quando nós falamos para você assim, é chegado o reino de Deus, a gente está falando que é chegado um reino maior do que você. Isso aí é que é interessante a gente saber. Por quê? Porque quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou exatamente com esse chamado. Ele nos chamou para sermos discípulos de Jesus. Quem entende isso? Amém? O reino de Deus chegou até nós e falou exatamente isso para a gente. Ó, você tem que renunciar a tudo quanto você tem, até a tua própria vida, para poder ser meu discípulo. E aí, a conta que a gente tem que fazer é essa. Tem como vencer o Senhor? Tem como vencer esse reino que vem sobre nós? Tem como lutar contra ele? Você tem condições de lutar contra Deus, sim ou não?
Qual é o nosso papel? Nos rendermos a Ele. E aí, as nossas bifurcações do discipulado são essas. Mas não é o discipulado pessoal, é o discipulado com o Espírito Santo. Eu conheço um monte de gente lutando, brigando, fugindo, correndo, não deixando ou não querendo que Jesus seja Senhor da sua vida. Eu queria que você fosse para casa pensando que essa tua guerra já está perdida. Esse reino, ele vai te vencer. Porque esse reino, ele é inabalável. Você querendo ou não, ele vai passar por cima de você. Se você não se humilhar, você vai ser exposto. Se você não se arrepender, você vai ser pego na curva. Se você não procurar o Senhor desesperado e render o teu coração a Ele, lá na frente a gente vai estar pastoreando as tuas desgraças. Porque é impossível fugir de um Deus que nos ama tanto e não aceita deixar a gente do jeito que estamos. Ele vai consertar a nossa vida. Ele vai dar um jeito de fazer tudo acontecer para que a gente possa entender o chamado dele. Amém? A melhor maneira de andar nesse reino é rendido. Não existe força. A vida para um discípulo de Jesus não é forçado, não tem força, é rendição. É falar assim, eu me rendo e vou deixar o Senhor fazer. Amém? É parar de lutar. É parar de fazer conta e achar que você vai vencer. Porque você não vai vencer. O Senhor, Ele é vencedor de todas as guerras e de todas as batalhas. Ele não desiste de você. Ele não vai deixar você nunca. Consegue entender isso? Então renda-se a Ele. Pega aquilo que você já conhece, aquilo que Ele já colocou como fundamento em você, pratica. Para que a tua vida prospere no reino. Para que você cresça. Para que você seja verdadeiramente discípulo de Jesus. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Por quê? Porque essa guerra está vencida. Esse reino é maior do que você. Então se rende a Ele. Amém? Quando Jesus fala, para terminar, qual é o homem que constrói uma torre e não calcula se tem o dinheiro para acabar, porque senão ele vai ser conhecido como o quê? Aquele que começou e não terminou. Eu tenho uma lembrança quando eu vejo isso, quando eu leio isso, me remete, sabe a quem? A Sansão. Começou como príncipe, começou como poderoso, começou como cara que vencia tudo e terminou como bobo da corte. Sansão era o bobo da corte no final da sua vida. Era aqueles que, quando o rei não tinha o que fazer, chamavam ele para poder alegrar o povo. E ele vinha para a arena, cego, sem visão, sem força, sem nenhuma graça mais, apanhar na cara e ficarem perguntando para ele quem te bateu, quem foi nós, e todo mundo ria da cara dele e virou um palhaço. E eu olho hoje e vejo um monte de gente que abraçou o reino vivendo igual palhaço na rua. A gente passou um carnaval aí e eu vi vários palhaços na rua. Vi vários palhaços. A gente olha as redes sociais e a gente vê um monte de palhaço alegrando o diabo, alegrando o povo, servindo de escárnio. Esses são aqueles que Jesus falou assim, todos vão zombar dele. Porque ele começou, mas não terminou. Viveu como palhaço. Amém? Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos olhar para aquilo que o Senhor nos chamou com seriedade. E precisamos dar retorno e fruto àquilo que Ele nos colocou. Nós entramos numa escola do discipulado. Nós aceitamos o chamado para ser discípulo. E aí nós precisamos viver a vida da renúncia. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Pai, eu quero te louvar por esse tempo, te agradecer em nome de Jesus, por cada manifestação nesse lugar, por cada palavra, por cada um dos teus filhos que se alegrou hoje aqui, Senhor.
pela tua palavra que foi liberada, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco de maneira poderosa. Senhor, foi um tempo rápido, sem nenhuma explicação, mas existe, Senhor, um poder na tua palavra, que ela não volta vazia, e o Espírito Santo fala aos nossos corações e traz entendimento a qualquer pessoa. O teu Espírito traz entendimento, então que seja assim, em nome de Jesus. Muito obrigado pela dádiva que é estar aqui, Senhor. Eu te louvo pela tua presença, te louvo por cada oração feita aqui, que a nossa semana seja uma semana de vitória, de alegria. Já te entregamos, Senhor, o nosso empenho, nosso evangelismo, Senhor, aquilo que nós nos mobilizamos a fazer aqui no sábado, sexta-feira, já nos conduz a cada um de nós a pessoa certa. Aqueles que tu já tens semeado, aqueles que já te temem, aqueles que já conhecem os teus testemunhos, Senhor, que precisam, Senhor, serem resgatados no meio dessa seara tão grande, nos leva aos perdidos. Aqueles que tu quer achar, aqueles que tu quer trazer, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos. E, Senhor, nos dá graça aqui no sábado, para que tudo saia em conformidade, Senhor, com o teu querer, e que possamos, Senhor, ver vidas se rendendo a Ti, pessoas sendo libertas do vício, libertas, Senhor, das carências, libertas, Senhor, das depressões, pessoas sendo libertas da garra do diabo, Senhor, por qual têm sido feitas presas. Que seja, Senhor, um dia de libertação, em nome de Jesus. Amém.